Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos dar sequência ao sistema digestório, tá? Falamos na primeira aula da parte principal, dos seus órgãos, certo? E das suas estruturas, e hoje nós vamos falar das estruturas anexas. Aqui, nas estruturas anexas, nós estamos colocando as glândulas. No nosso slide, nós temos aqui falando de pâncreas, fígado e vesícula biliar. Porém, nós temos outras estruturas importantes. Lá na cavidade bucal, na boca, nós temos o dente, que vai fazer o papel da mastigação, da misturação do bolo alimentar. Assim como as glândulas salivares, que vão umidificar e vai também começar a quebrar algumas partículas, como a gente chama de partículas de carboidrato, que é o amido. São partículas grandes, já começa a digestão na boca. A partir daí, já vai passar pela faringe, esôfago, até chegar no estômago, beleza? Então, nós vamos passando agora para nossa glândula anexa, que vai falar que são os pâncreas, tá? Onde se situa o pâncreas? Posteriormente ao estômago. O estômago fica de que lado do corpo? Fica do lado esquerdo do corpo, certo? E a gente já falou um pouquinho na aula passada, mas nós temos os ductos pancreáticos, que se une ao ducto biliar, colédono, que traz a bile da vesícula, do fígado e da vesícula biliar, penetrando no duodeno como um único ducto, que é ampola hepatopancreática, certo? Então, o ducto biliar, que vai levar a bile do fígado e da vesícula biliar, que nós falaremos um pouquinho mais à frente, vai se unir ao ducto pancreático, certo? Formando apenas um ducto. E esse ducto ele vai se desembocar lá no duodeno, como vimos lá no intestino delgado na aula anterior, certo? Então, o pâncreas ele é a única glândula mista que nós temos no nosso corpo. O que significa isso? Que ela secreta tanto líquidos endógenos quanto exógenos. A parte que nos cabe no sistema digestório é a parte exógena. Ela vai como é que se fala? Ela vai secretar o que a gente chama de suco pancreático, que vai ajudar também na digestão, na quebra de moléculas grandes, inclusive moléculas de gordura, certo? A parte endógena, a gente já vai falar lá do sistema hormonal, que vai ser liberado a insulina, certo? Sua divisão anatômica. Aqui a gente já tem também mostrando aqui a anatomia do pâncreas. O pâncreas é dividido em corpo, cauda e cabeça. A sua cabeça ela fica ali na curvatura do duodeno. A cauda ela se expande para o lado esquerdo do corpo, tá? E aqui nós temos na parte do centro o corpo do pâncreas. Passando um pouquinho, nós chegamos no slide do fígado. Fígado é um órgão grande e importantíssimo para o metabolismo de várias estruturas do corpo, mas em relação ao sistema digestório, nós vamos falar de produção e secreção da bile, que é a principal estrutura que vai quebrar gordura, certo? Então, além de produzir, ele vai secretar e o excesso dessa produção vai ser armazenado numa outra estruturazinha que nós vamos chegar lá na frente, que é a vesícula biliar. O fígado ele é dividido em dois lóbulos, o lobo direito e o lobo esquerdo, certo? Ele é dividido por uma prega que a gente chama de prega de peritônio parietal, certo? A gente vai ver ali mais lá na frente as suas estruturas. E aqui nós temos o fígado, a prega ali no meio, dividindo os dois lóbulos, na parte da visão anterior. Na parte da visão posterior do fígado, nós temos ali uma estrutura verdinha, que é a vesícula biliar, que é a nossa próxima estrutura que nós vamos ver. A vesícula biliar, ela nada mais é do que um saco que vai armazenar
a bile. Ah, professor, nós podemos viver sem a vesícula? Sim, podemos viver sim. A gente vai ter um pouco de deficiência na quebra de gordura. Por quê? Porque somente o fígado que vai estar secretando isso daí. Então, quando a gente precisar de mais bile para quebrar uma quantidade maior de gordura, a gente vai ter deficiência porque a gente não tem mais a vesícula, certo? Ela fica pendurada ali na parte posterior do fígado, tem contato com o fígado e o seu ducto vai se desembocar num outro ducto que vai desembocar lá no duodeno. E aqui nós temos, olha, novamente uma foto da vesícula biliar e seus ductos, que desemboca aqui no duodeno e faz ligação com o ducto pancreático. E nós temos aqui uma interatividade. Inclusive, vou até aproveitar para fazer essa interatividade junto com vocês, apesar de que ela está lá no AVA e também já coloquei lá no WhatsApp de vocês. Mas vamos fazer junto? Vamos lá. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. A figura a seguir ilustra uma importante parte desse sistema. Com base nessa ilustração, leia atentamente as sentenças seguintes. Essa figura não está lá, ela está aqui nesse slide, é o slide 37 ou 36, se eu não me engano, certo? Slide 36, que vocês têm que olhar lá nos slides, isso tem lá no AVA, vocês podem baixar esse material, importante, para vocês resolverem essa questão. Ou olhando por aqui pelo vídeo mesmo, certo? Então, a primeira sentença vai falar o quê? O número 1 corresponde à vesícula biliar. Olha, número 1 bem aqui em cima, uma estrutura verdinha, realmente corresponde à vesícula biliar. Responsável pelo armazenamento da bile. É a função da vesícula biliar, armazenamento e secreção da bile. O número 6 corresponde ao pâncreas. Realmente, o número 6 corresponde ao pâncreas. Glândula considerada endócrina e exócrina. Falamos disso ainda agora há pouco, quando a gente falou de pâncreas, que ela é uma glândula mista. Pela produção, respectivamente, de insulina e suco pancreático. Também falamos que a parte endócrina, ela vai secretar insulina. A gente vai ver isso lá na parte hormonal. E a parte exócrina vai secretar o suco pancreático. Beleza? Então, a sentença número 1 está correta. Número 2. Os números 3 e 4 correspondem, respectivamente, ao ducto pancreático e ao ducto da vesícula, o ducto vesicular comum. O 3 corresponde ao ducto pancreático? Não. O ducto 3 ele vai corresponder ao da vesícula. Então, aí está ao contrário. Como ele pede respectivamente, está ao contrário. Então, essa resposta está incorreta. O número 2 ilustra a porção do estômago chamado de fundo, certo? E o número 5 aponta a primeira porção do intestino grosso. O número 5 não está apontando intestino grosso, nessa figura não temos intestino grosso. Nós temos intestino delgado, primeira porção, que é o duodeno. Então, a número 3 está incorreta. Assim, nós temos as marcações lá embaixo, que o correto seria a letra A. Beleza, galera? Deem uma estudada, leiam o conteúdo, veja esse videozinho. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Um abraço para vocês.